A graça com a paz do Senhor Jesus, saudade revê-los depois de tantos dias. Falaremos hoje sobre Salmos 54. Meu Pai, no nome de Jesus, visita cada um que está acompanhando esse vídeo, que o Senhor possa conceder abundância de graça, dom de justiça, para que eles venham reinar em vida, em nome de Jesus. O Salmo diz assim: para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema de Davi. Quando os ifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Os ifeus era um grupo não, uma cidade, um povo, que foi dedurar Davi, contar onde Davi estava se escondendo. Porque Davi estava fugindo de uma perseguição injusta de Saul. Saul perseguia por inveja, ciúmes e queria matá-lo. Então, Davi, inocentemente fugindo, esses ifeus, que eram aliados de Saul, foram avisar para Saul, para prenderem Davi. Olha só o poema que Davi compôs nessa ocasião. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Por quê? O povo zifeu, ele não era, entre aspas, cristão, né? Não era judeu, não era israelita. Não confiava, não acreditava, não cria em Deus. Mas eles queriam matar Davi. Então Davi, ele recorreu ao único que podia livrá-lo dessa situação. E ele continua: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Olha, Davi, ele passou por muita coisa, e ele não perdia a confiança em Deus. Você sabe o que é você estar sendo perseguido para ser morto? Você se esconde em um lugar para se safar e não aceitam que você esteja ali e contam para o seu adversário que quer te matar o lugar que você está. Mas mesmo assim, ele continuou confiando em Deus. Por que eu digo isso? Às vezes, uma pessoa hoje, ele simplesmente perdeu um emprego. Ele estava trabalhando em um local, perdeu o emprego naquele local, e ele pensa que aquele emprego que ele perdeu é o fim. Olha, por que ele pensa que é o fim? Porque não confia? Se confiasse no Senhor, não pensaria que é o fim. Existem situações muito piores do que essa que você está passando, ou que essa que você passou. E Davi estava em uma situação pior. E ele não perdeu a confiança em Deus. Por que nós devemos perder? Eu garanto que provavelmente todas as pessoas que estão me acompanhando ou que vão me acompanhar, nenhuma delas está passando uma situação pior que a de Davi. Pior que a situação de Davi com esse risco que ele estava correndo. Mas ele continua dizendo: porque o Senhor é quem me sustém. Em momentos de crise, em momentos de necessidade, você não pode perder a sua fé. Mas você sabe o que você deve fazer? Você deve verbalizar. Você deve confessar a palavra, confessar e falar aquilo que você crê. Então, quando você está em um momento de crise, o diabo joga pensamentos na sua mente de desistência. Pensamentos negativos, pensamentos de crise, de medo, de desamparo. Mas como que você deve fazer? Você deve fazer da seguinte maneira. Você deve falar aquilo que você quer ver. Então, o diabo ele vem e acontece, vamos dar um exemplo, uma filha sua fica doente e está com uma doença grave, ou uma doença assim que te causa medo. Ao invés de você falar a derrota, você faz como Davi. Não sei se você percebe, mas Davi ele confessa
aquilo que ele quer que se torne real, aquilo que ele quer que aconteça. Então Davi vem e diz: é o Senhor quem me sustém. Às vezes Davi poderia falar: meu Deus do céu, estou à beira da morte, estão tentando me matar, me deduraram, me revelaram onde eu estou escondido. Ao invés dele falar o fato visível que estava acontecendo, que poderia destruí-lo, não. Ele reúne forças em Deus e ele fala sobre aquilo que vai o livrar. Então, as nossas palavras, elas são o nosso alimento. Elas são aquilo que cria uma passagem ou um caminho para colocarmos os nossos pés. Quando você fala poderosamente em fé aquilo que você quer que aconteça, ao invés de você falar o que está acontecendo, você cria uma janela, uma porta para que a situação mude. Então, no caso de uma pessoa que perdeu o emprego, ao invés dele falar a sua derrota, nossa, está muito difícil, está difícil demais, o país está em crise, como que eu vou arrumar um outro emprego? Não, ao invés de você falar isso, você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é isso que está escrito. Então, mesmo que eu perdi agora esse emprego, eu sei que o Senhor me sustenta e, me sustentando, Ele vai abrir uma porta, nem que Ele tenha que criar um emprego novo para mim. É assim que você deve falar. E é isso que Davi está fazendo. Davi está numa situação onde ele buscou muito para achar um esconderijo e encontrou, e as pessoas em volta dele contaram para o seu pior inimigo que queria tirar a sua vida onde ele estava. Mas ao invés dele ficar, vamos dizer assim, choramingando, ele começou a falar aquilo que ele quer. Falar aquilo que ele queria que se tornasse real. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, como tu és bom, então extermina os meus inimigos. Parece contraditório às vezes, né? Como que Deus pode ser bom se ele está exterminando inimigos? Então, Deus é bom e por isso ele extermina inimigos. Por exemplo, a palavra de Deus no Novo Testamento, ela diz que Deus permitiu que o Estado ele tenha uma espada com poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, para manter o bem comum de todos, o bem social. Então, o Estado, o governo, realmente ele tem o poder de matar, ele tem o direito de tirar a vida. Quando um policial faz isso, ele faz visando o bem comum. Ou seja, o policial extermina um traficante, um ladrão, um bandido, para que você possa viver em paz. Porque, sinto muito, nem todo mundo é regenerável. Algumas pessoas não são. Então, esses que não são se tornam malfeitores. Mal e feitor é uma junção de duas palavras, né? Aquele que vive para fazer o mal. Então, exterminar inimigos faz parte de proteger sua vida. Isso falando de pessoas físicas, mas o principal inimigo, principal não, o único inimigo que nós temos é o inimigo espiritual. Então, Deus destrona, destrói, ataca o diabo para o seu bem. Então, Davi vem e diz: olha, extermina-os por tua fidelidade e recai o mal sobre os meus inimigos. Qual o mal? O mal que eles fizeram. Porque Davi não fez nada contra esse povo. E esse povo simplesmente entrega ele para o seu pior adversário. Por quê? Para quê? O que ele fez? O que ele fez para eles? Nada. Então recaia esse mal gratuito sobre os meus adversários. Extermina-os por tua fidelidade. Qual fidelidade? A fidelidade
de fazer de Davi o rei de Israel como o Senhor prometeu. Então, Davi, a essa altura, ainda não era rei. Mas o Senhor tinha dado uma promessa. Então, pressupõe-se que, em nome da promessa que foi dada, o Senhor faz qualquer coisa, inclusive exterminar adversários. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome porque tu és bom. Todas as vezes que Deus é bondoso conosco, nós temos que louvar. A palavra louvor, ela vem de uma palavra grega que significa eulogia. Então, louvor é o mesmo que elogiar. Então, falar coisas boas, por exemplo. Deus acabou de me fazer um bem, eu vou elogiar ele, né? Só que você sabe, você deve praticar isso não só com Deus. Cada pessoa que fizer qualquer coisa boa para você, você deve elogiar, falar palavras boas em retribuição a isso, mas com o Senhor principalmente. Deus vem e te faz algo bom, o que você faz? Eulogia, você louva. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Quando diz contemplaram a derrota dos meus inimigos, eu quero te dar uma, vamos dizer, uma revelação, uma aplicação para os dias de hoje. Ele diz aqui, o Senhor me livrou e por isso eu o louvei e ele fez os meus olhos contemplar a derrota dos meus inimigos. Você sabia que o Senhor, ele tem um compromisso conosco de quando nos vingar, propositadamente nos permitir saber que a vingança aconteceu. Então, às vezes, uma pessoa te faz mal e ela se afasta de você. Você não tem mais contato com ela porque ela te fez mal. Mas no dia da vingança do Senhor, da retribuição, da retaliação dele, de alguma maneira, ele deixa, ele permite, ele faz você ficar sabendo o que aconteceu com aquela pessoa. Ou com aquela situação que te prejudicou gratuitamente. Então, chega até você. No caso de Davi, sabe como que foi? Quando o rei Saul morreu com seu filho Jonatas, Deus deixou um sobrevivente da guerra, sobrevivendo, voltar a Davi e contar para ele. E ele ficou sabendo que o principal inimigo dele gratuito morreu. Davi nem foi atrás de saber, ele, na verdade, ele nem estava sabendo que Saul estava em perigo. Do nada, ele ali tranquilamente fica sabendo, olha, o rei Saul morreu. Então, isso é verdade. E você pode puxar na sua memória. Pode puxar na sua memória. Pessoas que te fizeram mal, gratuito, não estou falando de algo que você provocou, mas mal gratuito, quando chegou o dia desse mal recair sobre essa pessoa, às vezes no dia ou poucos dias depois, você ficou sabendo. Mesmo sem ter ido atrás. Simplesmente chegaram até você e te contaram. Ou de alguma maneira você ficou sabendo. Por quê? Porque o Senhor faz essas coisas. Todas as vezes que ele arquiteta uma retribuição justa, né, a vingança, ele permite voluntariamente você saber da retribuição que ele deu. E ao mesmo tempo que você sabe, que você ouve a notícia, vem dentro de você uma certeza. Olha, isso daqui foi pelo que ele fez comigo. Isso aqui eu tenho certeza que é ele pagando aquilo lá que ele tinha feito comigo naquela época. Vem essa convicção, essa certeza, essa clareza, assim. Então, veja o que está escrito em Salmo 54. Ele permite eu contemplar a derrota. Você sabe por que você tem que contemplar a derrota do seu adversário? Porque ele te fez mal. Isso interessa você e interessa você saber que o Senhor é justo para que você possa o quê? Louvar ele. Pensa bem. Alguém me fez o mal.
Alguém me fez o mal. Eu clamei ao Senhor, Senhor, vingue-se por mim, faça essa pessoa receber a retribuição pela maldade gratuita que ela me fez. Você diz isso, né? Você fala isso. Como que você vai saber? Como que você vai saber que essa pessoa recebeu a retribuição justa do que ela fez? Como? Se você, às vezes, não tem mais contato com ela, que é muito normal. Então, porque, veja bem, quando Deus te responder, né, a vingança, você vai louvar a Deus, porque é isso que ele disse. Senhor, vinga-se para que eu possa te louvar e oferecer sacrifício voluntário para ti. Pois é, para oferecer o sacrifício voluntário, tem que se cumprir a vingança, a retribuição, a restituição. Então, se você não ficar sabendo do que aconteceu, do que Deus fez, também não tem como você sacrificar, não tem como você louvar. Então, é do interesse de Deus para o seu louvor acontecer, para o seu louvor acontecer, o seu louvor a Ele, e para a sua gratidão, o seu reconhecimento chegar, e o seu sacrifício de louvor chegar, você ficar sabendo do que aconteceu. Então, eu garanto a você que toda retribuição que o Senhor faz, Ele conta para os envolvidos. Então, tem situações que você fica sabendo. Por quê? Porque é Deus. Deus fez aquela informação chegar até você, né? De que a justiça, enfim, chegou. Por quê? Está escrito, não se deixem enganar. Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Isso ele também ceifará. As nossas ações, elas têm consequências. E as ações que as pessoas fazem contra você também. Então, o Senhor é justo. Ele é justo também para te defender. Ele é o juiz de toda a terra. E como juiz de toda a terra, quando ele vem e julga a sua causa, e ele dá ganho, né? Causa ganha favorável a você, e não tem como você não ficar sabendo. Isso é procedimento comum de todos os juízes. Como que um juiz vai dar causa ganha para você e ele não vai te informar sobre isso, né? Então, confie, seja o que for que você passar, que seja como Davi, uma injustiça, você é inocente, você não fez nada, saiba que o Senhor é o seu juiz e que no devido tempo ele fará justiça, ele se levantará como juiz e fará você saber quando ele agiu, para quê? Para que você sacrifique a ele voluntariamente e você ofereça a ele louvores. Por quê? Gratidão é necessária. Jesus curou 10 leprosos. Quantos deles voltaram? 1. E esse um que voltou não era de Israel. Por quê? Desonra, familiaridade. Às vezes você é tão íntimo de alguém, como uma família, um parente, e por ser íntimo, você deixa de respeitar, você deixa de considerar, você deixa de atribuir valor. Então, aqui os outros 9 eram judeus, mas um deles não era. E aquele que era estrangeiro, ele pensava, nossa, eu nem sou da terra dele e ele me curou, eu tenho que agradecer, porque eu não mereço. Gratidão, você sabe o que é também? É fruto de um coração humilde. Pessoas que acham que merecem as suas bênçãos, merecem os seus resultados, eles não têm motivo para agradecer, porque eles merecem, né? Agora, quando você se vê da maneira certa, que é como um inseto, um verme, uma pessoa pecadora, quando você se vê como a Bíblia diz que você é, um pecador miserável, que não tem nenhum mérito diante de Deus, e você recebe de Deus alguma coisa, aí você fala, meu Deus, como e por que o Senhor está fazendo isso por mim? Eu não mereço. Então, já que o Senhor já fez, eu te agradeço. Eu te agradeço por isso. Te agradeço. Então, gratidão é fruto
de humildade. Gratidão é fruto de humildade. Quando você tem esse olhar, que você se vê como um verme, como um nada, como um cão morto, igual Davi dizia, e você fala, quem sou eu, Senhor, para o Senhor olhar para mim, fazer qualquer coisa por mim, um cão morto como eu te agradeço por esse gesto. Eu não mereço, eu não tenho direitos. Foi igual aquela mulher que foi pedir para Jesus um milagre para a filha dela, e Jesus negou. Não, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorros. Então ela diz, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E então Jesus disse, grande é a sua fé, então que seja feito conforme você crê. Então, essa mulher, ela agradeceu o Senhor, mas ela recebeu por quê? Porque ela reconheceu humildemente que não tinha direitos. Então, quando você tem essa capacidade de reconhecer que você não tem direitos e você recebe, então só te resta agradecer. Por quê? É a mentalidade do salário. Se você trabalha 30 dias numa empresa e o seu patrão te paga o combinado, ele combinou com você R$1.500 e ele te paga R$1.500, o que você pensa? Você pensa assim, bem, trabalhei 30 dias, agora ganhei o direito de receber meus 1.500. Se o seu patrão te pagar 1.450, você reclama. Se ele te pagar 1.550, você agradece. Mas se ele te pagar 1.500, fica por isso mesmo e você pensa, não fez nada mais do que a sua obrigação. Será que você consegue perceber que a falta de gratidão tem a ver com o sentimento de merecimento? Então, quando você percebe assim, não, eu trabalhei 30 dias, eu mereço os 1.500. Quando você então acha que merece alguma coisa, ou que você é digno de receber alguma coisa, que você tem o direito de ter aquilo, não gera gratidão dentro de você. Você não sente espontaneamente gratidão. Mas quando você pensa assim, vamos colocar uma hipótese, você trabalhou só 5 dias. Por quê? Por algum motivo. 25 dias você não trabalhou, e no final do mês está lá R$1.500. E aí? Você não trabalhou os 30 dias. Então, você vai sentir gratidão. Vai falar, o quê? Eu só trabalhei 5 dias e recebi por 30? Nossa, muito obrigado, chefe. Você é muito generoso, eu nem merecia. Você consegue perceber que gratidão está diretamente relacionada com livrar-se do senso de merecimento? Livrar-se desse senso de que você é digno de receber alguma coisa? Então, essa falta de humildade, esse senso de que você é digno, você merece, você tem direitos, isso corta a sua gratidão. Então, muitas das vezes, Deus não dá bênçãos para certas pessoas por falta de gratidão. Você sabe por quê? Vou te explicar a lógica. Às vezes o irmão, ele já tem 15 dias sem pecar. E 15 dias ele está jejuando, 15 dias ele tem orado 2 horas por dia. E 15 dias já ele lê 5 capítulos da Bíblia por dia. E ele clama, Senhor, me dá essa bênção. Deus não dá para ele. Por quê? Porque se Deus der, durante esses 15 dias, que ele está indo muito bem, você acha que ele vai agradecer no final? Não agradece, não. Ele vai dizer o seguinte, eu andei na linha por 15 dias. Tá, aqui a minha bênção. Pronto, fica por isso mesmo. Porque a mentalidade dele vai ser de que ele pagou porque ele mereceu. Então, sabe o que está escrito? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se Deus olha para o seu coração e ele enxerga, ele interpreta, peraí, não, calma aí. Se eu der isso aqui para ele agora, ele não vai ter gratidão. Ele não vai me reconhecer. Ele vai pensar que foi porque ele é bom. Porque ele fez coisas boas. Então Deus não vai te dar. Por quê? Porque isso é o mesmo que você ficar com a glória que é dele. O reconhecimento que é dele. Vai ficar para você. E como ele não divide, então ele não te abençoa. Mas o problema aqui não é que ele não pecou, que ele leu bastante a Bíblia, jejuou, orou e fez tudo. Não, não é. O problema é que ele passou a pensar que por causa disso
agora ele tem direito e merece a bênção. Porque é esse pensamento que impede ele de ser grato e louvar depois no final. Você sabe? Agora eu vou te dizer. Às vezes, depois, 15 dias depois, pode ser que ele, 15 dias depois, pecou, fez coisas erradas, não leu a Bíblia direito, não orou direito, não jejuou direito, não foi no culto, não merece nada. Ele tá claro para ele não fez nada certo. Aí ele falou: Deus, me abençoa. Só uma vez. Só faz uma oração durante o outro período. Aí Deus pega e dá para ele. Quando ele receber, ele vai falar: o quê? Como assim? Mas eu pequei muito essa semana. Não leio a Bíblia direito, não jejuei, não orei direito, fiz nada direito e eu recebi? Não faz sentido. Como que eu recebi isso agora? Se da outra vez eu fiz tudo certinho, não recebi nada. Só que ele vai pensar: então eu não mereço, porque eu não fiz nada certo. Aí nessa hora, só vai restar para ele agradecer. E só vai restar para ele dizer: tá bom, ô Pai, graças eu te dou por isso que o Senhor me deu. Eu estava querendo tanto, mas eu nem mereço, Senhor, não fiz nada certo, nada direito. Aí nessa hora, Deus dá para ele. Por quê? Porque ele sabe que não merece. Então, quando ele receber, ele vai glorificar, ele vai louvar, ele vai agradecer. Por quê? Porque ele não estava achando que merece. Por quê? Porque ele fez muita coisa errada. Então, algumas pessoas têm que cair. Para quê? Para aprender a louvar a Deus. Algumas pessoas, quanto mais eles ficam de pé, mais eles criam uma força de arrogância, de orgulho, que impede eles de receber bênçãos, resiste eles. Por quê? Porque está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, essa é uma posição, de soberba. Então, não entre nisso, mas clame ao Senhor por justiça, e quando ele for justo e dar retribuição, ele vai te fazer ficar sabendo, e você vai ter qual postura? De louvar, de agradecer com o coração singelo, simples, honesto, sincero. Vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ensina com o seu espírito essas palavras. Grava elas dentro do coração de cada um, que lhe sirvam de alimento e também de esperança. Senhor, ajuda-os a ter paciência para esperar a sua intervenção, porque quando o Senhor faz, sempre é melhor do que quando o homem faz. Livra-os de toda soberba, de toda vanglória, mas ensina-os a serem pessoas que te adoram de coração, corpo, alma e espírito, não glorificando a si mesmas, mas glorificando ao Senhor e lhe rendendo graças de coração sincero. Assim seja, no nome de Jesus. Amém.